Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje eu tô começando um novo quadro aqui no canal que é de concurseiro para concurseiro. Então é um quadro que eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram, segue lá, _Eliseu_Souza, e o link do Instagram tá aqui na descrição também para quem achar mais fácil. Mas eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram e eu trago aqui no canal para estar respondendo algumas perguntas que eu deixei lá na caixinha do Instagram, fazendo assim um vídeo bem completo de concurseiro para concurseiros, com as principais dúvidas que tenho certeza que muitos concurseiros têm, mas eu tô aqui representando essas 5 perguntas que eu peguei aqui no dia de hoje para responder para vocês e assim, porventura, tirar a dúvida de vocês também, beleza? Mas já se inscreve aí no canal, senta o dedo no like e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos responder a primeira pergunta, que é do Henrique Ferrugem. Ele fala assim: com quanto tempo de estudos você começou a fazer simulados? Bom, essa pergunta aqui, né, eu já respondi no canal, mas eu vou estar respondendo de novo. Com quanto tempo de estudos eu comecei a fazer simulados? Eu fiz o meu primeiro simulado após 2 meses de estudo. E com esse simulado que eu fiz, eu percebi que eu estava estudando errado. Então eu estava estudando ali só as matérias que eu gostava, as matérias que eu tinha maior afinidade. Então após esses 2 meses de estudo, eu fiz o meu primeiro simulado e eu corrigi os meus estudos. Após ter feito o simulado assim, eu fui lá e montei um cronograma de estudos. Porque antes eu estudava por estudar, sabe? Falava, eu gosto de execução penal, vou estudar execução penal. Eu não gosto de matemática, não vou estudar matemática. Então após eu fazer o meu primeiro simulado, eu fui lá e arrumei os meus estudos, né? Daí após arrumar os meus estudos, fazer um cronograma de estudos, após mais ou menos uns 2 meses, eu fui lá e fiz o segundo simulado. Então assim, eu considero que o tempo ideal para você fazer o simulado é após uns 3 ou 4 meses de estudo, porque aí você começa realmente a se preparar e a se ver assim, de acordo com o edital, né? Se você está progredindo, está evoluindo. Mas também é importante fazer o simulado de começo assim, para que, porventura, se você estiver errando, né, assim como eu estava errando, que você corrija os seus erros. Então, eu estou estudando muito isso aqui e pouco isso aqui. O simulado serve para isso. Então, eu acho que após uns 3 ou 4 meses de estudos, é o ideal para você começar a fazer simulados, beleza? Agora a pergunta do senhor Castro Shelby. Como estudar corretamente pelo YouTube? Muitas pessoas me perguntam isso, né? Porque eu não cheguei a comprar cursinho nenhum. Então, eu estudava pelos cursinhos, Estratégia, Alfacom, Gran Cursos, Ronaldo Bandeira, só que pelo YouTube. Então muitas pessoas me perguntam como estudar corretamente pelo YouTube, né? Já que você não vai ter uma plataforma ali com os cursos certinho para você fazer. O que eu fazia? Eu jogava o tópico do edital no YouTube. Então o edital estava aberto aqui no computador, eu dava aquele Ctrl+C, Ctrl+V e jogava no YouTube. Então eu ia estudando assim no começo, né? Até bater os tópicos do edital. Então eu ia lá, português, copiava lá o primeiro tópico, depois copiava o segundo tópico, e era assim com todas as matérias. Só que depois, né, de um tempo, assim, de eu ter batido o edital, de eu ter passado, o que eu fazia? Eu procurava aulas de resoluções de questões. Então eu procurava, por exemplo, assim, Direito Administrativo, PRF. Daí ia lá e eu assistia a aula de Direito Administrativo da PRF. Não importava qual fosse o tópico, entendeu? Então isso me ajudava a revisar aquele tópico que eu já tinha estudado e também a fazer questões, né? Porque a maioria das aulas, assim, eram de resoluções de questões. Então, é dessas 2 formas que eu estudei pelo YouTube. Primeiro jogando tópico a tópico, e depois jogando assim. Você coloca a matéria, coloca o órgão que você vai fazer a prova, por exemplo, é Polícia Federal e português. Coloca lá, língua portuguesa, Polícia Federal. Daí você vai lá e assiste aula de cursinho, porque isso aí ajuda a revisar e também é muito bom pelo YouTube. Beleza? Próxima pergunta aqui do João Lucas. Como assistir a videoaula e montar o caderno ao mesmo tempo, sem demorar muito? Essa aí é uma missão complicada, né? Você assistir a videoaula, que já é um negócio mais demorado que o PDF, você anotar no caderno e ainda sem pouco tempo, né? Eu diria que é praticamente impossível você fazer isso em pouco tempo. Só que daí, Eliseu, se eu vou gastar muito tempo assistindo videoaula e anotando no caderno, você acha que é perca de tempo? Aí eu te digo que não, entendeu? Então eu acho que assim, é uma coisa que você não vai fazer em pouco tempo, mas também é uma coisa que não é perda de tempo. Eu acho que se você consegue aprender melhor por videoaula e melhor anotando, você deve sim fazer isso. Mas não adianta você querer acelerar as coisas, sabe? Porque se você gosta de aprender por videoaula, se você gosta de anotar, você tem que dar o tempo para você aprender. Então se você for lá e acelerar tudo assim, querer escrever de qualquer jeito, depois você vai revisar, nem você mesmo vai entender a sua letra, entendeu? Então eu acho assim, não tem receita mágica para você anotar mais rápido, para você
fazer aquilo de melhor, né? A dica que eu posso dar é, por exemplo, se você tem algum cursinho, anota só o principal, não fica querendo anotar tudo, porque depois você tem um PDF para revisar, tem mapas mentais que às vezes seu cursinho disponibiliza, entendeu? Então anote apenas o principal, não fica querendo anotar tudo que o professor passa, beleza? Mas também não tem segredo, é assistir a videoaula lá. Uma dica que eu posso dar é, você pode acelerar a videoaula, né? Então muita gente não sabe, tem a ferramenta de... É como se fosse uma engrenagem, né? Você aperta lá e você consegue acelerar ou desacelerar o vídeo. Mas eu aconselho o que você fazer? Acelerar, né? Coloca lá, então, 1.25, 1.5. Tem pessoas que conseguem até estudar 2.0, porque isso aí faz, por exemplo, a aula de 1 hora virar uma aula de 30 minutos. Então você consegue estar otimizando o tempo também. Beleza? Agora a pergunta aqui do William. Priorizar uma boa noite de sono ou estudar no horário em que você é mais produtivo? Eu sou mais noturno. Bom, essa aqui é uma dúvida interessante, né? Então, a primeira pergunta, vou dividir a pergunta em duas partes, né? Priorizar uma boa noite de sono ou estudar no horário em que você é mais produtivo? Bom, eu diria assim, você tem que ter o seu descanso. Então é essencial que você durma ali pelo menos umas 6 horas por dia. Sabe, varia de pessoa para pessoa, mas geralmente um bom sono varia de 6 a 10 horas, dependendo da pessoa, né? Eu, no meu caso, durmo 10 horas e mesmo assim fico cansado. Mas, assim, você tem que ter um descanso, entendeu? Então não adianta você querer estudar 24 horas por dia e não descansar, porque você pode até aprender assim um pouquinho, mas você vai esquecer, entendeu? Então você precisa descansar. Agora, se você falou que é mais produtivo no período noturno, cara, você tem que adaptar a sua rotina então, entendeu? Como eu falei, você precisa descansar. Mas se você é produtivo de noite, então, se for possível, né, de acordo com a sua rotina, não sei se você trabalha, se você estuda, estude de noite e dê um jeito de descansar durante o dia, entendeu? Então, por exemplo, se você trabalha de tarde, estuda de noite e descansa de manhã, entendeu? Ao invés de fazer o contrário, de você descansar de noite e você estudar de manhã, você faz o contrário, você aproveita aquilo lá que você é mais efetivo, né? Então, a resposta é basicamente isso. Você tem que arrumar um tempo para descansar, porque ninguém é de ferro, ninguém consegue estudar 24 horas líquidas por dia. Mas se você aprende melhor de noite, se você consegue aproveitar melhor o horário da noite, vai lá e vai pra cima, estuda de noite, não tem problema nenhum, beleza? Bom, agora a pergunta aqui, que eu não vou falar o nome, né, pra preservar a identidade, mas perguntou assim, quem tem soro positivo pode ingressar nas carreiras policiais? Eu achei essa pergunta bastante interessante, né, eu mesmo fiquei com bastante dúvida, porque igual eu falo pra vocês, a parte do exame médico eu não sei nada de doença, de não sei o que, e eu fui pesquisar, né, eu falei, caramba, eu acho que não deve poder, né, não sei o que a gente tem meio que esse preconceito assim, né, que a gente não sabe, não estuda, mas eu vi que não tem problema nenhum pra quem tem soro positivo, sabe, porque de acordo aqui com uma súmula, fala que o candidato não pode ser desclassificado por ser soro positivo. E aqui, ó, por exemplo, em concursos militares e concursos da área policial, eram bastante pessoas assim que têm soro positivo eliminadas, né? Mas daí aqui no caso desse julgado, assim, vou até ler aqui a parte do julgado. O magistrado salientou que, embora a Marinha possa estabelecer critérios para a seleção do seu efetivo e que o Superior Tribunal de Justiça tenha jurisprudência consolidada no sentido de que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, teria direito à reforma, a Portaria Interministerial do Saúde, Trabalho e Educação, número 869 de 92, não admite teste de HIV para exames admissionais. Então já tem uma portaria, né, 869 de 92, que fala que o teste de HIV não pode ser feito para exame admissional. E uma outra portaria, que inclusive é do Ministério da Justiça, o teste de HIV foi expressamente proibido pela Portaria 892 do Ministério da Justiça como forma de selecionar os novos servidores tanto nos exames pré-admissionais quanto nos exames periódicos de saúde, seja para administração direta ou para indireta. Então, basicamente, né, não tem a resposta correta, se soro positivo pode ou não ser policial, mas eu sei que essas portarias, elas vedam, né, que o teste seja feito e que eu sei que pode enfrentar bastante preconceitos, assim, né, por parte dos médicos, por parte da área da segurança pública, mas de acordo, assim, com a lei, não tem nada vedando. E aí, cabe a você acreditar, né, você ir pra cima, assim, e caso tenha alguma injustiça no meio do concurso público, a justiça está aí para isso, né, então, às vezes, facilmente você conseguiria reverter no tribunal, mas aqui, basicamente, não tem nenhuma vedação a quem é soro positivo para ser policial. Beleza, pessoal? Então, eu respondi essas perguntas aqui que deu, né, pro vídeo não ficar muito grande, e no meu Instagram lá, _Eliseu_Souza, eu vou estar respondendo o restante das perguntas no direct mesmo, beleza? Então, fica atento lá, me siga no Instagram, que eu vou estar abrindo nas próximas semanas novas caixinhas e fazendo novos vídeos aqui de concurseiro para concurseiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, a meta é ser melhor que ontem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tamo junto.